Quero já convidá-los a abrirem as suas Bíblias no texto de Eclesiastes. Nós estamos nessa série de Eclesiastes. Uma série que nós estamos estudando na temática Nada Faz Sentido. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é extremamente relevante para nós. Estamos estudando os dilemas da vida. E talvez este seja um dos principais dilemas da vida de todas as épocas e principalmente da nossa época, o amor ao dinheiro. E nós vamos conversar sobre esse tema, meditando aí a partir do versículo 8 e nós vamos até o capítulo 6, versículo 2. Então nós vamos adentrar aí o capítulo 6 até o versículo 2. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 8, até o capítulo 6, versículo 2. Deixa sua Bíblia aberta. Em nome de Jesus. Nós vamos fazer esta leitura. O texto está nos slides, mas eu sempre recomendo os irmãos a deixarem as suas Bíblias abertas para que depois você possa conferir à medida que nós formos explicando o próprio texto. Então o texto diz o seguinte: se vires em alguma província a opressão de pobres e o roubo em algum lugar, e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre este há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta, e quem ama a abundância, nunca se farta da renda, também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os ver os bens com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano, para o seu próprio mal. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, por qualquer mau negócio, ao seu filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará. Indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Agora, no capítulo 6, os 2 primeiros versículos. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes, o estranho o come. Também isto é vaidade e grave aflição. Vamos orar mais uma vez, meus amados? Senhor Deus, em nome de Jesus, aplica a Tua palavra aos nossos corações. Transforma os nossos corações. Nos ajude a compreender este tema tão importante e sermos desafiados pelo Senhor. Amar o Senhor acima de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amados, nessa reflexão, eu quero começar com um quadro, uma obra de arte. Esse quadro que está aparecendo aí, ele foi pintado em 1514. O nome dele é
O Cambista e a Sua Mulher, e é de Quentin Moses, um nome um pouco estranho de se pronunciar. Nós vamos pronunciar só o Quentin, que é mais fácil. E esse pintor, ele é natural dos Países Baixos do Sul. Ele viveu em 1466 a 1530 e ele foi fundador de uma escola de pintura na Antuérpia, ali próximo da Bélgica. Quem conhece um pouco de geografia europeia, fica ali naquela região dos Países Baixos. Então, esse pintor, Quentin, ele pinta o Cambista e a Sua Mulher. Vocês talvez aí nos slides não consigam ver com tanta clareza, mas eu vou descrever algumas coisas dessa pintura. Aí nós temos o cambista, o agiota, contando o seu dinheiro, moedas de ouro, e a sua mulher ao seu lado com uma Bíblia ou um livro de oração em suas mãos, e ela está passando a folha deste livro, está até tendo uma gravura aí deste livro, e então ela passando a folha, os olhos dela não está para o livro de oração, mas está para a moeda que está na mão do cambista. E por que ele pintou essa imagem? Ele pintou essa imagem com o intuito de fazer aqui um contraponto entre a avareza, que é a idolatria ao dinheiro, tem nome, avareza. O avarento é aquele murrinha, mão de vaca, mão fechada, todos esses apelidos que se dão. É aquele que ama o seu dinheiro mais do que tudo, né, que passa nado no rio Araguaia e não molha o seu dinheiro. Esse é o avarento. Então o avarento, aquele que ama o seu dinheiro acima de tudo, versus aquele, uma devoção, uma oração, um livro de oração, um livro de devocional, ou a própria Bíblia, a adoração. Agora há um detalhe nessa imagem que vocês não vão conseguir ver aqui nos slides, ou aqueles que estão acompanhando online, mas depois em suas casas vocês pesquisem, o cambista e a sua mulher. Há um detalhe que há um espelho nessa imagem, bem pequenino, lá no cantinho, lá no final da imagem, e nesse espelho está ali um homem olhando pela janela. Alguns dizem que é o próprio Quentin, e ele está olhando na janela para uma igreja medieval. E ao olhar para a janela, essa igreja medieval, o formato da janela é um formato de cruz. Uau! Que imagem extraordinária. E o que ele está querendo dizer com isso? Eu vou citar aqui um outro pensador chamado Philip Graham, que diz: o artista, Quentin, está nos lembrando que na vida não devemos procurar qualquer satisfação no dinheiro. Presta atenção. Ele está nos lembrando que na vida não devemos buscar qualquer satisfação no dinheiro. Em vez disso, somos convidados a estender nossa mão para a cruz, onde Jesus deu a sua vida por todos os nossos pecados avarentos, e agarramo-nos em Jesus para encontrar toda a satisfação nele. Então ele está nos ensinando a olhar para a cruz, aonde Jesus pagou o preço de todos os nossos pecados avarentos, e para encontrarmos satisfação nele. Isso é extraordinário. Nós vamos chegar a esta conclusão aqui. Agora, meus irmãos, sem dúvida esse tema é extremamente relevante para nós hoje. Nós vivemos numa sociedade que idolatra o quê? O consumo, o capital. No capitalismo, a idolatria é a idolatria do dinheiro. E nós caímos nessa idolatria, gostamos do capitalismo, gostamos do consumismo e caímos na idolatria. Na idolatria de querer viver em prol do que eu ganho. Querer ajuntar riquezas para mim. Sonhar acordado com riquezas e mais riquezas, com consumo e mais consumo. E este é um problema muito sério. E hoje nós vamos então sermos desafiados a não fazer isso. Ao contrário, a olhar para a cruz de Cristo e buscar saciedade ao nosso coração, e sempre é isso que nós temos aprendido ao longo dos estudos de Eclesiastes, buscar saciedade aonde e unicamente aonde nós podemos encontrar, que é em Cristo Jesus. Amém? Vamos lembrar aqui agora um pouco do que nós temos aprendido neste livro. A grande temática desse livro é isto, é olhar a vida num sentido terreno, debaixo do sol, e ver que grande inutilidade, que grande futilidade, que nada faz sentido se nós vivemos a vida para nós mesmos. E aí nós temos esse versículo que é básico, inclusive um versículo que tiramos o tema da nossa série,
Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. E na nossa versão, a Revista Atualizada, nós temos muito a expressão vaidade. Tudo é vaidade, correr atrás do vento. E vaidade significa vapor, sopro, vazio, fútil, inútil, sem sentido. É aquilo que vai, é aquilo que se dissipa rapidamente. Por isso sopro, vapor. O vapor sai, né, no ar e de repente se dissipa e acabou. Será que a nossa vida é pura vaidade? Será que ao viver nós vivemos em pura vaidade? É essa a pergunta que ele está fazendo numa perspectiva debaixo do sol. Então um termo que se repete muito, inclusive no texto que nós lemos, que é uma análise da vida na perspectiva humana e terrena. E depois ele coloca Deus, ele sempre coloca Deus. Mas ele vai analisando na perspectiva humana e depois ele vai colocar Deus nessa perspectiva para nos desafiar a mudarmos de atitude. Inclusive, nessa porção que nós lemos hoje, várias vezes aparece a expressão Deus, porque é algo muito sério. E então, ele usa também correr atrás do vento, que expressa o viver a vida sem propósito real e verdadeiro. Você vive a sua vida com propósito? Ou você tem a sensação, naquela tarde de sábado, naquela tarde onde está chovendo, o clima está meio estranho, você sente assim no fundo do seu coração, que vazio. Estou vivendo sem propósito para mim mesmo. Qual que é o propósito da minha vida? Vai dizer que você nunca sentiu-se como uma folha levada ao vento. Todos nós sentimos assim. Será que estamos correndo atrás do vento? Agora, só lembrar um pouquinho agora do capítulo 5, o que nós já estudamos e o que vai vir à frente. O capítulo 5 e o capítulo 6 têm uma temática bastante semelhante. O capítulo 5 ele começa falando sobre a adoração a Deus, o temor do Senhor. Foi o sermão da semana passada, nós vimos sobre a adoração dos tolos, com o foco não na adoração dos tolos, mas na adoração do sábio. Então assista lá, se você perdeu, está no YouTube, assista depois, para que você não perca nenhuma exposição dessa série, em nome de Jesus. E ele prossegue agora no versículo 8, falando sobre a idolatria do dinheiro, ou a idolatria ao dinheiro. E o capítulo 6, ele vai repetir a mesma temática. Por isso que nós lemos apenas os 2 primeiros versículos do capítulo 6. Há uma estrutura aqui que é um paralelismo. Um capítulo está em paralelo com o outro. Numa estrutura que no hebraico, você não precisa necessariamente saber isso, mas se você quiser pesquisar depois, há aqui o que nós chamamos de quiasmo. É quiasmo, não quiabo, tá? Quiasmo é o quê? É um paralelo. Um capítulo está para o outro e está fazendo um contraponto de ideias para trazer o clímax bem no meio dos 2 capítulos. Então, bem no meio dos 2 capítulos, na virada da página, está o ponto mais importante. Isso é o quiasmo, tá bom? Depois você pode pesquisar e entender um pouquinho mais. Então, as mesmas ênfases do capítulo 5 estão no capítulo 6, nessa estrutura onde na virada da página do capítulo 5 para o capítulo 6 está o tema principal, o assunto principal de tudo que nós vamos ver. Esse é o ponto, é o clímax de toda essa temática sobre o amor ao dinheiro. Então, dito isso, vamos para os pontos. Primeira coisa que nós vemos aqui é que o que ama o dinheiro, e eu vou falar daquele que ama o dinheiro. Então, o que ama o dinheiro, ele é insaciável e não consegue descansar a sua alma. Essa é a primeira ênfase que nós temos nesse texto. Onde nós vemos essa ênfase, pastor? Nós começamos essa ênfase num texto que é um pouquinho estranho e parece que não tem a ver com essa temática do dinheiro, que é o versículo 8, quando diz: se vires em alguma província opressão de pobres e roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, ou seja, não te espantes. Por quê? E aí ele vai falar: porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O que nós temos aqui? Nós temos aqui uma hierarquia da opressão, em busca de saciar pela riqueza. E por que a temática aqui é riqueza? Porque aqui é o explorar dos pobres, explorar daqueles que estão abaixo dessa cadeia, dessa pirâmide hierárquica, para conquistar riquezas para si.
Então, talvez está falando aqui de uma exploração estatal, um Estado que oprime os pobres, que os governantes oprimem os que estão debaixo, e aqueles que são governantes têm outro acima que os oprime. Uma hierarquia, é a injustiça institucionalizada, a injustiça burocratizada. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Olha para o Brasil. É isso. É opressão em cima de opressão. É quando o bolso daquele que é mais pobre fica mais vazio e o bolso do rico fica mais cheio. É isso que está sendo dito aqui. E aí, Salomão, claro, não está dizendo para nós aceitarmos isso daqui como se isso aqui não fosse injustiça. Claro que não. Ele já nos mostrou que Deus é justo e que Deus trará juízo sobre todos aqueles que cometem injustiça. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: não te maravilhes. E por quê? Porque isso acontece em todas as sociedades humanas. Meus irmãos, aonde tem homem vivendo em sociedade, aonde tem governo, Estado, acontece isso daqui. Vai acontecer, algumas mais, algumas menos. Há uma hierarquia da opressão, em busca de quê? De riqueza. Os homens buscam riqueza, o governo, aqueles que estão governando querem riquezas para si. Aquele que tem autoridade sobre muitos quer riqueza para si. E essa busca de riqueza gera o quê? A opressão. A idolatria da riqueza gera a opressão. A violência, o roubo, o assassinato e por aí vai. Eu me lembro de várias e várias histórias que escutei na minha infância de fazendas enormes lá em Rondônia. Diga-se passagem, aqui está parecendo Rondônia, está quente, né? Então, lá em Rondônia, aonde fazendas enormes foram construídas pelo roubo de fazendas menores, por assassinatos e por aí vai. Histórias e mais histórias de fazendeiros gigantescos que oprimiram para conseguir aquilo que eles tinham. O roubo está institucionalizado, burocratizado. Há uma hierarquia. E por quê? Porque o coração do homem não se sacia. E como eu sei que esta é a conclusão? Porque logo em seguida nós temos os versículos 10 e 12, que nesta mesma temática revela que o coração do homem é insaciável. Ele diz: quem ama o dinheiro jamais dele se farta. Olha só. E quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também nisto é vaidade, ou não faz sentido isto é sopro, é vento. Então nós temos aqui no versículo 11, nós temos o amor ao dinheiro, nós temos um coração insaciável. Olha que coisa. Então, eu estou lendo, na verdade, o versículo 10, né? Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Observem que antes ele está falando de uma hierarquia, parece algo estatal, agora ele está falando pessoalmente para cada pessoa. Salomão parou de falar em nível de Estado, e lembre-se, Salomão era rei, por isso que ele está falando em nível de Estado. Agora ele está falando para cada um. Ele está falando para você, indivíduo. Se você ama o dinheiro, você jamais vai se fartar dele. O coração do homem é insaciável. Come, come, come e nunca se sacia. É isso que ele está dizendo. E aí ele vai mostrar alguns argumentos contra este amor ao dinheiro, já aqui, mostrando esse coração insaciável. E ele diz, olha, uma vez que você ama o dinheiro e seu coração é insaciável, e se você adquire muito dinheiro, muita renda, se multiplicam os aproveitadores. Versículo 11. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Aqui talvez poderia ser a família, sim, não aproveitadores. Mas Salomão deve estar pensando, por causa dessa reflexão humana, não apenas de maneira positiva, a família vai comer ali dos bens daquele que se enriquece, mas ele está pensando de maneira negativa. Os aproveitadores, aqueles que querem comer daquilo que você ganha, aqueles que querem roubar aquilo que você tem, aqueles que querem se aproveitar de você. E Salomão era rei, o mais sábio e o mais rico. Então ele sabia bem o que ele estava dizendo. E ele continua então dizendo, na parte seguinte, em forma de pergunta: que proveito tem aos seus donos do que os verem, ver o seu bem com seus olhos? Essa pergunta ficou um pouco confusa aqui na nossa versão, mas eu trouxe outras traduções. Por exemplo, na NVI a pergunta é assim:
Que benefício trazem os bens a quem possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? Então ele está perguntando qual é o benefício de você ter os bens, se não você ver que você tem os bens. E aí tem uma outra versão, uma versão chamada Jerusalém, que diz: que vantagem tem o proprietário, além de ficar sabendo que é rico? Então a pergunta aqui, uma pergunta retórica, uma pergunta num tom pessimista é: não é satisfatório saber que é rico? Então para que ser rico? Essa é a ideia que ele está argumentando. Se a riqueza não te pode saciar, se você é rico e os aproveitadores vão aproveitar de você, se existe uma hierarquia da opressão, se você é rico vai ter outro que vai te oprimir. Que proveito tem? Só para você saber que é rico? Que proveito há nisso? Entenderam a pergunta? E aí ele conclui com esse argumento que é muito forte. Os ricos não conseguem dormir. Ele diz no versículo seguinte: doce é o sono do trabalhador. E não é? É? Doce é o sono do trabalhador. Isso é maravilhoso. Quer coma pouco, quer muito. Mas a fartura do rico não deixa dormir. A gente poderia listar aqui N motivos, né? Por que que a fartura do rico não deixa dormir? Por causa da insegurança, do medo de alguém roubá-lo, matá-lo, sequestrá-lo, entre tantas outras coisas. A fartura do rico não deixa dormir. E ele está mostrando então que a riqueza, além de não saciar, ela também não traz descanso à alma. Eu lembro muito de um salmo maravilhoso, que é o Salmo 4, versículos 7 e 8. Esse Salmo 4 diz o seguinte: mais alegria pusestes no coração, no nosso coração, do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. E aí ele conclui dizendo, versículo 8: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Mais alegria o Senhor coloca no nosso coração do que no coração dos ímpios. Deles, quando lhes há fartura, muitas riquezas. Porque em paz me deito e logo pego no sono. O poder dormir não está em ter muito dinheiro. E aqui há uma falácia, né? Tem gente que pensa: eu preciso ser rico para conseguir descanso para a minha alma. Você já pensou isso? Eu preciso ter tanto dinheiro, porque aí eu vou conseguir descansar e não vou ficar preocupado com as contas. O texto está dizendo: isso é mentira, isso é vaidade. Não é assim que funciona. A riqueza não traz descanso para a alma. Somente Deus traz descanso para a nossa alma. Entenderam? Agora, o segundo ponto, vamos já pular aí para o segundo ponto. O que ama o dinheiro acumula para o seu mal e vive em trevas seus dias. Então, primeiro, o que ama o dinheiro tem um coração insaciável e não encontra descanso no seu dinheiro. Em segundo lugar, o que ama o dinheiro vira um acumulador, né, de dinheiro, claro, de bens, mas ele acumula para o seu mal, para a sua ruína, para a sua desgraça, para a sua infelicidade, e vive em trevas os seus dias. Olha o que diz aí o versículo 13. Grave mal vi debaixo do sol. Debaixo do sol, grave mal. Uma perspectiva humana, claro. E qual que é o grave mal? As riquezas que os seus donos guardam para o próprio dano. Isto é, as riquezas que são acumuladas para a própria infelicidade, para a própria desgraça. E por que as riquezas acumuladas aqui geram desgraça? Ele vai listar, a partir do versículo 14, ele vai dizer uma situação onde alguém guardou muita riqueza. Imagine alguém que se tornou aí milionário, e então ele entra num mau negócio e perde tudo. Isso é um mal terrível. Perdeu tudo. Perdeu seu coração. Meus irmãos, não é 1, 2 ou 3 apenas casos de suicídios em tempos de grande depressão, em tempos onde a crise financeira se instaurou. Nós tivemos um caso no Brasil, eu já citei algumas vezes aos irmãos, onde um dono de uma empresa, de uma indústria de sofá lá de São Paulo, se suicidou depois de despedir 200 funcionários. E se você for pesquisar, a Grande Depressão que houve nos Estados Unidos ainda neste século XXI, né, alguns anos atrás, uma década atrás, muitos, não são poucos, muitos empresários ricos
se mataram. Por quê? Grande mal, ruína para si, perderam tudo, porque o seu coração estava na riqueza. Porque o seu coração estava no dinheiro. Então tiraram a sua própria vida, porque não tinham mais propósito para viver, uma vez que o ídolo foi tirado. Isso é muito grave. E o texto continua, olhem aí comigo. Então, pode ser perdido num mau negócio, versículo 14. Se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, mau negócio, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Então perde tudo e ainda por cima não deixa nada para o filho, para o herdeiro que é de fato. Então este é o primeiro argumento. Riqueza traz dano, traz mal para si. Mas o argumento continua. Ele vai dizer ainda, olha só, versículos 15 e 16, que também a riqueza é mal, traz infelicidade, porque nada se levará desta vida para a próxima. Versículo 15, como saiu do ventre de sua mãe, nu, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Olha só, meus irmãos, como chegou a este mundo, não vai. Nós não vamos levar nada. Então para que acumular? Para que viver uma vida acumulando algo que nós não vamos levar? É mais ou menos isso que Paulo diz a Timóteo lá no capítulo 6, versículo 7, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar para dele. E nesse próprio texto, Paulo ele vai concluir dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então quem ama o dinheiro traz males para si, porque nada nós podemos levar deste mundo. E aqui, logicamente, é uma citação do próprio livro de Jó, aonde nós lemos lá, nu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quando Deus permitiu que Satanás infligisse sobre Jó uma tentação, uma provação, e Jó então ele diz, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei. Meus irmãos, nada nós podemos levar, por isso que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Agora, para finalizar esse argumento do mal que é o dinheiro, do mal que aquele que acumula o dinheiro traz para si, ele fala no versículo 17 o seguinte: nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidade e indignação. Olha só, meus irmãos, nas trevas comeu todos os dias da sua vida. Então, além de acumular riquezas para o seu próprio mal, o que acontece? Esse camarada aqui come nas trevas. Ele não tem luz. Ele está em busca do dinheiro sem luz. Ele está em busca do dinheiro sem Cristo. Ele está em busca do dinheiro, o texto continua, com muito enfado. Ele está em busca do dinheiro com enfermidades, gastando a sua saúde. Há até um ditado popular que fala que nós gastamos a nossa saúde, a nossa juventude em busca do dinheiro, depois nós gastamos o dinheiro para tentar recuperar a saúde, não é? Gastamos a saúde para conquistar o dinheiro, depois gastamos o dinheiro para tentar restaurar a saúde, mas não tem como mais. Então, com enfermidades e muita indignação, não é prazeroso isso daqui. É enfadonho, é cansativo. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aí, olha o que o salmista diz no Salmo 39, versículos 5 a 7. Esse salmo é lindíssimo e vai ao encontro de tudo isso que nós estamos falando. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos, à tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. É sopro, é vento. Com efeito, passa o homem como uma sombra. A nossa vida é sombra. Os nossos dias são passageiros aqui. Nós não sabemos o que acontecerá amanhã, meus irmãos. E por isso o homem é em vão, é inútil, é fútil, sem propósito nenhum, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E aí o salmista pergunta, e eu, Senhor,
que espero? E ele mesmo responde: tu és a minha esperança. Nós vamos tentar concluir dessa forma deste salmo aqui. Mas antes, vamos ver o terceiro ponto. Então, já vimos que o dinheiro, aquele que ama o dinheiro é insaciável, que o dinheiro é um mal, traz um mal àquele que o acumula. E outra coisa, quem ama o dinheiro recebe o juízo de Deus e não desfruta da sua riqueza. O capítulo 6, ele vai falar sobre o juízo de Deus de uma maneira muito forte. E já aqui nos versículos 1 e 2, nós vemos esse juízo sendo imposto aos homens. Quando o texto diz que vi um grande mal, há ainda um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O termo pesar aqui traz a ideia da mão de Deus pesando sobre os homens. É juízo que ele está dizendo. Então o termo pesar aqui, a conotação que os irmãos precisam entender é a conotação do juízo. Então nós temos o quê? O juízo de Deus sendo imposto, sendo derramado àquele que ama o dinheiro. E qual é esse juízo? Olha que interessante. O juízo de Deus é conceder riqueza. Como assim? Deus está trazendo juízo, concedendo riqueza? É exatamente isso. Olha só. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, não apenas a riqueza, bens, muitos bens, que também é riqueza, e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes o estranho o come, e também isto é vaidade e grande aflição. Vocês estão entendendo? Então é juízo de Deus. Aqui tem uma citação de C.S. Lewis que eu gosto muito, que fala que Deus dá como juízo aquilo que os homens querem como prazer. Então Deus dá como juízo, Deus dá como justiça aquilo que os homens desejam como prazer. C.S. Lewis fala essa frase ao citar aquele texto de Romanos que fala que Deus os entregou às suas paixões para os homens se inflamarem mutualmente. E aí aquele texto refuta a relação sexual ilícita. Mas essa citação de C.S. Lewis é aplicada aqui de uma maneira extraordinária. Porque da mesma forma, o homem que ama o dinheiro, Deus dá o dinheiro como forma de juízo. Então, entenda, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: enriquecer não necessariamente é uma coisa boa. Porque se você ama o dinheiro e se enriquece, isso é juízo. Porque aos seus filhos o Senhor disciplina, porque os ama. Aos seus filhos ele tira os ídolos. Então se você ama o dinheiro e você é filho de Deus, Deus não vai te deixar ficar apaixonado pelo dinheiro e pelas riquezas. Deus tira os ídolos, Deus disciplina os seus filhos para que eles não caiam em perdição. Mas aquele que ama o dinheiro e não é filho de Deus, esse Deus concede riqueza. Agora há um porém: concede riqueza, mas ele não consegue o quê? Desfrutar. O coração continua insaciável. Percebem? Ele tem riqueza, mas ele não desfruta. Sempre quando você faz algo como ídolo, você não vai conseguir desfrutar. Aquilo não vai te saciar. E meus irmãos, pode ser qualquer coisa. Pode ser o dinheiro, pode ser a paixão, pode ser o amor. Lembra da mulher samaritana? Ela tinha uma idolatria a relacionamentos. Ela já tinha tido 5 maridos, estava com o 6º e não era o seu marido. E o seu coração não se saciava. Ela não conseguia desfrutar de paz. Ela sempre ficava trocando de relacionamento a relacionamento. Então se você idolatra o amor, se você idolatra a aprovação do outro, você sempre vai esperar o aplauso do outro e isso também não vai te saciar. Toda a idolatria vai te comer vivo. Isso é juízo. Então tome cuidado. Enriquecer às vezes não significa bênção do Senhor, significa juízo do Senhor. E olha, meus irmãos, aqui a gente precisa sim, sem dúvida alguma, refutar a teologia da prosperidade, que acha que Deus nos salva para nos fazer ricos. Isso não é uma verdade bíblica. A Bíblia nos diz que Deus nos salva para nos fazer servos dele. Mas ao ímpio, ao que ama o dinheiro, Deus dá a riqueza como juízo.
Jesus ele conta uma história de um homem que recebe o juízo de Deus. Ele era rico, muito rico, e ajuntou para si tesouros, e colocou os seus tesouros em despensas, em lugares onde ele guardaria ali por muitos e muitos anos e poderia desfrutar. E Jesus então vira para este homem e diz: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. É juízo, louco. Essa noite pedirão a sua alma. E quem vai desfrutar do seu dinheiro? Quem vai comer do seu dinheiro? É assim aqueles que entesouram para si e não é rico para com Deus. Isso é muito triste. Agora, lembra do sanduíche lá? Lembra da virada da página? Está o clímax entre o capítulo 5 e o capítulo 6, bem no meio. Então, bem no meio, aqui nos versículos 18, 19 e 20, nós temos o clímax de todo este sermão, que é a bondade do Senhor, a alegria que Ele dá para aqueles que podem desfrutar do bem do seu trabalho. Olha só, eis o que eu vi, boa e bela. O discurso mudou. O discurso é outro aqui. Ele está dizendo agora é boa e bela. E o que é boa e bela coisa? O que é bom e belo? O comer e beber e gozar cada um do bem do seu trabalho. Com que se afadigou. O trabalho é uma fadiga, é cansativo. Mas é bom desfrutar daquilo que Deus deu para nós debaixo do sol. Durante os poucos dias da nossa vida, que são poucos mesmo. Porque esta é a sua porção. E olha, ele não exclui aqui o rico, mas o rico de uma outra perspectiva. O rico é aquele que Deus enriqueceu e que não ama o dinheiro. Ele diz, quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder. Olha só, é Deus que dá poder. O que ama o dinheiro, Deus não dá este poder de desfrutar da sua riqueza. Mas o que não ama, esse tem poder. Deus concedeu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é dom, é dádiva, é graça de Deus. Ao que ama o dinheiro e tem um coração idólatra, Deus dá riqueza e ele não se sacia. Agora, o que não ama dinheiro, ele pode até ser rico, e sendo rico, Deus permite graciosamente que ele desfrute do dom do seu trabalho, da porção do seu trabalho. E aí o versículo 20, que é um versículo que é um pouco confuso, mas eu vou explicá-lo, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Eu vou ler em outra porção, essa porção é melhor. O texto diz, desse modo o homem não se preocupa demais com a sua vida fugaz, porque Deus o mantém ocupado na alegria do seu coração. Estão entendendo? Então, este homem que tem o prazer no Senhor e que pode desfrutar daquilo que Deus dá, sem avareza, sem mesquinhez, desfruta, dá generosamente e Deus o agracia com muito mais. Este homem, ele desfruta e se alegra na vida e ele não fica preocupado com o roubo, ele não fica preocupado com a opressão, ele não fica preocupado sem dormir. Por quê? Porque Deus o mantém ocupado com alegria no coração. É isso que o texto está dizendo. A preocupação da vida é suprimida. Por quê? Porque Deus dá, e é graça de Deus, alegria a este homem que é generoso, que não é avarento e mesquinho. Uau! Ficou entendido? Deu para entender? Agora, pastor, o amor ao dinheiro é idolatria? É sim, meus irmãos. E esse é o grande ponto deste texto. E talvez você esteja pensando, mas aqui está no Antigo Testamento, o Novo Testamento não fala sobre isso. Ao contrário. Olha o que diz o Novo Testamento. Eu trouxe alguns textos. Paulo diz lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação. Você quer ficar rico, meu irmão? É esse o seu plano de carreira, de vida? Então eu quero te dizer, meu irmão, em nome de Jesus, mude. Você é cristão. Não deve ser esse o seu plano de carreira e de vida, o seu propósito de existência. Não é a riqueza. Senão você está caindo no amor ao dinheiro. O seu plano de vida
O propósito de existência deve ser a glória de Deus, servir o outro, ajudar o próximo. Senão você não entendeu ainda cristianismo, você está cego por este mundo capitalista, consumista que nós vivemos. Jesus não veio a este mundo para te dar conforto, Ele veio trazer perseguição, luta, para aqueles que o servirem de verdade, mas com alegria e prazer, porque nós vamos fazer essas coisas servindo o nome daquele que é o nosso Senhor. Coloque isso no coração. Quem quer ficar rico cai em tentação e cilada, e muitas concupiscências, desejos pecaminosos, insensatos e perniciosos, os quais afogam os homens na ruína e perdição. Está mais claro do que isso? O que é o amor ao dinheiro? É a raiz de todos os males. Ruína, perdição, concupiscências insensatas e perniciosas, cilada, tentação. Isso é Paulo. Agora olha o que Jesus fala. Tem a passagem da semeadura, que é a passagem onde o semeador ele sai a semear a semente, que é a palavra de Deus. Jesus é o semeador, e ele está semeando esta semente, que é a palavra de Deus, e essa semente cai em diversos terrenos diferentes. E apenas em um terreno cresce e frutifica. Agora eu quero trazer apenas o terreno aqui entre os espinhos. Olha só, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que a fascinação, o amor ao dinheiro, impede que a palavra frutifique em seu coração. E, meus irmãos, aqui ele está dizendo simplesmente que aquele que ama o dinheiro não é salvo, porque somente o terreno que frutifica é o terreno do coração salvo, daquele que verdadeiramente recebeu a palavra e foi salvo. Os outros terrenos, eles estão condenados, porque não receberam a palavra. E este em específico não recebeu por quê? Porque o dinheiro é um espinho venenoso que sufoca a palavra. Uau, isso é forte. E aí Jesus também diz em Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Está claro? Vocês não podem servir a Deus e às riquezas, a Deus e o mamon, a Deus e o capital, a Deus e o consumismo. Não pode. Não pode. É Jesus que está dizendo, meus irmãos. Eu só estou replicando uma palavra que Jesus nos diz. E aí Jesus também nos diz algo maravilhoso. Em Mateus capítulo 6, é o mesmo capítulo, um pouquinho antes desse texto do versículo 24, desde o versículo 19 ele diz assim: olha, não ajuntais tesouro aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas, olha só, ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam, nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Meu querido irmão, aonde está o seu coração? E aí agora eu quero só responder uma última pergunta para a gente concluir. Como eu posso ajuntar tesouro nos céus? Reinaldo, como nós podemos ajuntar tesouros nos céus? Como, Diogo, nós podemos ajuntar tesouros nos céus? Como, Wallace? Somente através de Jesus. Somente através daquele que, sendo rico, fez-se pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. É Paulo que está dizendo isso em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Ele diz: pois conheceis a graça, a bondade, a misericórdia, o dom gratuito de Jesus Cristo. Vocês conhecem que Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos.
Como nós podemos vencer a avareza olhando para aquele que não é avarento? Como nós podemos vencer a mesquinhez olhando para aquele que não é mesquinho? Como nós podemos vencer a idolatria do dinheiro olhando para o autor e consumador da fé, que suportou a cruz, que se fez homem, que se humilhou para nos salvar, para nos redimir da nossa avareza? Como nós podemos olhar para Ele e continuar querendo para nós, apenas para nós, e não conseguir ajudar, e não conseguir ser generoso, e viver uma vida enfadonha em busca de dinheiro? O texto diz: Cristo fez-se pobre para que pudéssemos ter a verdadeira riqueza. E meus irmãos, aqui, para que nós nos tornássemos ricos, tira da sua mente que Cristo, Ele está aqui para te dar um Corolla no final do ano, para te dar uma Hilux, para te dar um apartamento, uma casa lá no Alphaville. Não, meus irmãos, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que a riqueza é a verdadeira riqueza, que o ladrão não pode roubar, que a ferrugem não pode corroer. Não é ouro nem prata. Aleluia. É essa a verdadeira riqueza. Eu não estou dizendo que Jesus não pode nos agraciar com essas coisas. Claro que pode, mas esse não é o foco. Na cruz, nós somos resgatados pelo amor de Cristo da idolatria e da avareza. Na cruz, nós somos feitos filhos e herdeiros da herança incorruptível da vida eterna. Aleluia. Tudo pela sua graça. Quando arrependidos, nós cremos nele. É de graça. É presente de Deus para nós. Então, meu querido irmão, essa é a única aplicação que eu vou trazer hoje. Diante de tudo que nós falamos, renuncie hoje o seu amor ao dinheiro e se entregue a Cristo. Seja sincero com você mesmo. Meus irmãos, todos nós caímos nessa idolatria nessa nossa época. Todos nós estamos em busca talvez de um sonho semelhante ao que chamamos de sonho americano, que é prosperidade, autorrealização no nosso emprego, na nossa faculdade, no nosso empreendimento, para termos conforto. Jesus está dizendo: dependa de mim unicamente. Renuncie o seu amor ao dinheiro.